Olá, o nosso Giro Especial Férias está no ar. Hoje continuamos na Ilha do Chipre e vamos saborear os famosos vinhos. Depois seguimos para a terra prometida de Jerusalém e muito mais. O nosso giro começa agora. Continuamos a nossa viagem pelo Chipre, um país com uma imensa riqueza cultural. A Ilha do Cobre, como Chipre era conhecida na antiguidade, é uma ilha que tem muito para oferecer. Cada pedacinho deste país é parte integrante de uma longa história. Ainda estamos na capital do Chipre, Nicosia. O Chipre é um país que conseguiu a independência do Reino Unido em 1960. Mas por essa ilha já passaram os gregos, romanos, persas, fenícios. O resultado? Uma magnífica herança cultural. Na capital Nicosia, vamos conhecer esse patrimônio histórico em forma de arte. Vamos visitar agora o Museu Bizantino mais importante do Chipre e conhecer um pouco da arte local. O Museu Bizantino foi criado em 1982 pelo arcebispo Macário Cerstei. Para conhecer a história dessas peças que o museu guarda, temos a companhia de Teonitsa Iangu, que explica com detalhes o percurso de cada uma delas. O século XII foi o mais rico da arte bizantina no Chipre. Esse quadro é um dos maiores expoentes da época. A evolução da arte bizantina pode ser vista no museu. É possível encontrar obras de arte que vão do século IX ao século XIX e que vêm de várias regiões do Chipre. Alguns dos mosaicos encontrados contam uma triste história. Eles foram roubados das igrejas na região ocupada pela Turquia e vendidos no mercado negro. Algumas peças que foram tiradas das igrejas no norte da ilha ainda continuam retidas em outros países. Muitas peças da arte sacra cipriota foram encontradas no apartamento de um contrabandista turco em Munique. Todas essas fotos são de peças que foram roubadas das igrejas do Chipre e levadas ilegalmente para a Alemanha. Hoje, a igreja e o governo do Chipre estão tentando trazer essas obras de arte de volta para a ilha. Assim como a arte de diferentes partes da ilha, o artesanato local também absorveu elementos e influências estrangeiras ao longo dos séculos. A posição estratégica do Chipre entre o Oriente e o Ocidente contribui para as diferentes formas de artesanato. O Museu do Artesanato do Chipre ajuda a preservar a cultura, mantendo forte a tradição. Para fazer apenas esta peça foram necessárias 350 horas de trabalho, quase 100 semanas dedicadas à confecção desta obra de arte. This is the genuine Lefkara lace. Lefkara, its lace is unique from Cyprus. It's a name that the name is depicted from the village where it was originally made. Every single design has its own name. The people from Lefkara, they received the name from their environment. Caminhando pelo espaço interno do Cyprus Handicraft Service, é possível conhecer, numa única visita, um pouco da riqueza do artesanato da ilha. Cada sala guarda viva a história do país,
através do crochê, de peças em madeira e barro, do uso do couro, do linho e da renda. O Chipre é uma economia de mercado que tem como principais motores de desenvolvimento o turismo e o setor dos serviços. Apesar do conflito entre o norte e o sul da ilha, o Chipre tem uma situação econômica forte e foi classificado pelo Banco Mundial como um país com rendimento elevado. We don't have all our eggs in one basket. The Cyprus economy is a service economy. 80% of the economy is services. When I say services, I mean tourism, banking, insurance, legal, accounting, consultancy, all kind of services. Cyprus became an international business center. Thousands of foreign companies from Europe, from Asia, from America are using Cyprus as a base for their international businesses. They manage their business from here. For example, in shipping, Cyprus, this small island, we are the third shipping country in Europe. A nossa viagem pelo Chipre continua. Berço de Afrodite, o Chipre sempre foi um ponto de passagem entre a Europa, a Ásia e a África. O nosso passeio pela maior ilha do Mediterrâneo Oriental nos leva a conhecer alguns dos lugares mais exóticos do país. A nossa aventura pelo Chipre começa agora. Com a gente, a nossa guia Yves, que vai estar mostrando um pouco dos lugares especiais da ilha. O nosso ponto de partida é a capital Nicosia, seguindo em direção ao sul da ilha. A primeira parada é em Lefkara, para conhecermos um dos inúmeros sítios arqueológicos do Chipre. Este local é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1999. Em casas como essas viviam os primeiros cipriotas, 8.000 anos antes de Cristo. Yves, a nossa guia na viagem, nos explica que, de acordo com escavações arqueológicas, sabe-se que os primeiros cipriotas do período neolítico viviam aqui. Os primeiros habitantes do Chipre viviam em casas como estas, pequenas e arredondadas com o teto reto, e tinham o costume de enterrar os mortos dentro das próprias casas com seus pertences, para que os pudessem usar na próxima vida. De Lefkara, seguimos para o vilarejo de Erime, no caminho das rotas de vinho da ilha. O Chipre é um dos primeiros países produtores de vinho do mundo. Além da história, a ilha tem muito conhecimento na arte de fabricação do vinho. São 35 variedades de uvas, além da forte tradição em misturá-las. Não é difícil encontrar vinhos com 2 ou 3 tipos diferentes de uvas. Mais sabores e mais aroma em apenas um copo. Fotos antigas, roupas e costumes. O Museu de Erime conta a história do vinho no Chipre. Um passeio pelos séculos e uma pausa para a degustação. Depois da visita ao Museu dos Vinhos, a Maria vai explicar um pouquinho pra gente de cada vinho. A gente vai fazer uma prova de vinhos aqui. Maria nos explica que o Museu do Vinho é o local onde há a maior exibição de vinhos do Chipre de todo o país. Podemos encontrar mais de 200 vinhos diferentes. No Museu do Vinho do Chipre, os visitantes podem ter o primeiro contato com os sabores dos vinhos da região. For instance, we always start with the white one, as you can see here. This is a white dry, and it's produced from the grape of Xynisteri. Xynisteri, it's a grape that only grows in Cyprus, nowhere else in the world. Very refreshing, you can really taste it. Yeah, it's very good. Maratheftigo, it's a local grape as well. It's the finest local grape you can find. It's a red grape, and it's also the rarest, just 1% among the rest. So I get to appreciate it even more.
It's very good. Yeah, it's very rich. Yes, exactly. It's very rare, those grapes. Yes, it's rare. It's very difficult to grow and find. And then we always finish with Kumandaria wine. This is the Kumandaria. This is the most famous wine in Cyprus. It's a dessert wine. It's a 5,000-year-old wine. It's one of the oldest wines in the world that it's still produced. And we make it out of two local grapes, the Mavro, which is red, and the Xynisteri, which is white. And we just pick the grapes in September when they're more mature. We put them in the sun by laying them in the fields for 10 days. We get them partially dehydrated in a natural way, turning them nearly to raisins. So the sugar is concentrated in the fruits, and afterwards we get the sweet juice, which is this one right here. And it's also the Holy Communion one, the one we have at church. So, yamas. Yamas? Yes. Sabores inesquecíveis. Então, um brinde aos cipriotas que fazem vinho de excelente qualidade há mais de 5.000 anos. Stiniamas. No próximo giro, vamos conhecer o vilarejo de Ódumos e experimentar a deliciosa gastronomia local. Até lá! Daqui a pouco fazemos um giro pela cidade sagrada de Jerusalém.